crianças, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que por aí esteja tudo sob controle. Bom, nós vamos falar agora um pouco sobre a unidade 2 do 8º ano do ensino fundamental. Então você que está aí do outro lado da telinha, seja muito bem-vindo. Gostaria de ficar com você esses minutos para nós batermos aí um nível de conhecimento de excelência. Você que não é aluno do Colégio Meta, se inscreve aí no canal, porque você vai receber várias notificações quando nossas aulas estiverem prontas na rede para você assistir. E vem com a gente, vem nos conhecer. Nós vamos falar agora um pouco sobre o quê? Sobre máquinas elétricas. Exatamente isso. O prof já até colocou aqui para vocês uma máquina elétrica. E essas máquinas elétricas, elas começaram e tiveram um surgimento desde a época da Revolução Industrial. Inclusive, professor Yasmin já bateu um nível de conhecimento aí com vocês sobre a Revolução Industrial, não foi? Então, a partir da Revolução Industrial, nós tivemos um desenvolvimento tecnológico juntamente com a ciência que permitiu que essas máquinas evoluíssem. Isso mesmo que eu estou falando para você. Então, a história está ligada com a ciência, que está ligada com a física, que está ligada com a química. Todo mundo junto para a melhoria de um mundo melhor. Então, nós vamos começar a nossa aula olhando esse mapa aqui. Vem comigo. Nós temos aqui nesse mapa central, nessa identificação, o nível de pobreza energética no mundo. Então, se você olhar aqui, esse desenho tem na apostila de vocês, nós temos o nível de pobreza energética. Mas, professor, o senhor está falando de quê? Pobreza quer dizer que todos os países são pobres? Não, todos os países não são pobres. Esse mapa, especificamente, ele está identificando o quê? Está identificando países que têm o déficit em recebimento de energia elétrica. Exatamente isso. Nós estamos falando aqui de países que não têm acessibilidade à energia elétrica, ou seja, essa energia elétrica ela não chega a 100% das pessoas. E só para você ter uma ideia, mais de 2 bilhões de pessoas, eles não têm acessibilidade a essa energia no mundo inteiro. No Brasil, praticamente, nós temos aí em torno de 17 milhões de pessoas não têm essa acessibilidade à energia elétrica. Viu como é muito? E 80% dessas pessoas estão localizadas na região Nordeste. Isso mesmo. A região Nordeste é onde concentra mais pessoas que não recebem essa eletricidade. E aí depois nós chegamos na região norte, por quê? Porque na região norte nós temos estradas de difícil acesso e essas estradas não permitem que a energia muitas vezes chegue até lá. Muitos lugares afastados da cidade, então são vários contextos que não deixam com que essa eletricidade chegue. Então o que o Brasil tem feito atualmente? O Brasil tem usado recursos naturais para poder diminuir aí esse déficit que nós vamos ter de pobreza energética. Então essa pobreza energética muitas vezes é o que? É a falta de serviços primordiais, como instalamento de cozinhas, como acessibilidade a uma bomba, uma instalação de uma bomba para essa água chegar numa caixa d'água, são efeitos da eletricidade que não chegam e essas pessoas, infelizmente, não conseguem ter uma vida melhor devido a isso. Não só esse fator ocasiona uma pobreza energética, mas o que nós temos também? Outros fatores de pobrezas nesses países, porque socioeconômico eles vão ter uma decadência também. Porque quanto mais energia esse país ele produz, mais a economia dele vai ser melhor. Quanto menos energia esse país produzir, menor a economia desse país. Então, por falar em produção de energia, o prof não poderia deixar de falar com vocês sobre quem? O petróleo, exatamente. O petróleo é um recurso não renovável, mas é onde tem muito money, ou seja, dá muita grana. E se tem muita produção de petróleo, automaticamente nós vamos ter o quê? Uma boa economia. E aí o prof trouxe aqui na nossa telona
O ranking global na produção de petróleo, exatamente isso. Nós temos aqui, em primeiro lugar, não poderia deixar de ser os Estados Unidos. Em segundo lugar, nós vamos ter a Rússia e em terceiro lugar, a Arábia Saudita. Então, esses três países, eles têm algo em comum. Tem uma grande produção de petróleo, ou seja, a economia desses países é bem maior que subsequente a outros países que não produzem tanto petróleo. E aí esses países que não produzem tanto petróleo, por exemplo, o Brasil está aqui em 10º lugar, ou seja, a produção bem menor. Mas por falar nessa produção do Brasil de petróleo, você sabe mais ou menos quantos barris por dia o Brasil consegue produzir? Olha só, o Brasil ele produz a partir de 2,79 milhões de barris por dia, exatamente isso. Você já imaginou aí? 2,79 milhões de barris por dia. Estatísticas aí de 2019. Isso devido a essa extração, o país tem aí até uma rentabilidade boa, mas não chega a ser como a dos Estados Unidos. Então o que o prof está querendo falar aqui para vocês? Que nós vamos ter países e esses países, devido à sua ação da economia, eles têm aí uma alta na economia ou uma baixa, devido à produção desses recursos de energia, ou renovável ou não renovável. Quanto mais ele produz economicamente, maior vai ser a sua economia. Quanto menos ele produz, a economia vai ser bem menor. Então, toda essa produção energética que nós vamos ter no mundo, ela tem interferência diretamente na sociedade, diretamente na população. E aí eu queria fazer uma pergunta agora para você. Olha só esse desenho que o prof trouxe aqui para vocês. Como que acontece aí a produção de energia em longa escala? Professor, mas agora há pouco o senhor estava falando de pobreza energética. E agora o senhor está me perguntando como que ocorre a produção de energia em longa escala? Exatamente isso. Sabe por quê? Porque nós vamos ter uma correlação dessa energia. Isso deve-se ao que? A um processo conhecido como eletromagnetismo. A palavra eletromagnetismo, ela vem de elétron, lembra que nós estudamos eletricidade? Então, eletricidade e magnetismo, forças de atração em um determinado meio, atração ou repulsão de um corpo. Então, nós teremos atração e repulsão de um corpo junto com a eletricidade. Isso forma o eletromagnetismo, que é nada mais, nada menos que a produção de energia em uma escala muito grande. Quando eu falo uma produção de escala muito grande, é muito grande mesmo. Milhares de quilômetros ela pode percorrer. E é isso que nós vamos ver agora. Como é que ocorre a funcionalidade e como que se é constituído o eletromagnetismo. Dá uma olhadinha aqui na nossa telinha. Nós temos aqui a origem do eletromagnetismo, exatamente isso. Prof trouxe aqui para vocês duas usinas hidrelétricas. Essas usinas hidrelétricas, consequentemente, produzem o quê? Energia. Isso mesmo, elas produzem energia elétrica. Prof vai falar um pouquinho para vocês agora da usina de Itaipu. Vocês sabiam que para ser construída a usina de Itaipu, diariamente nós tínhamos aí aproximadamente 42 mil homens para construí-la? Isso mesmo, 42 mil homens para construir a usina de Itaipu, ou seja, diariamente eles trabalhavam muito, porque é uma mega estrutura. E essa mega estrutura precisava, claro, de uma mão de obra muito grande. Então, 42 mil homens para construir essa usina de Itaipu, e vale ressaltar que a usina de Itaipu, ela consegue abastecer 2 países. Quais são esses países, prof? Brasil e Paraguai. Exatamente isso, 2 países, Paraguai e Brasil. Onde, no Paraguai, nós vamos ter
uma produção maior de energia, ou seja, um recebimento maior de energia elétrica. Só para vocês terem noção, esse fornecimento no Brasil é apenas de 11,3%, bem pouco com relação ao Paraguai. Se nós olharmos aqui, a energia consumida no Paraguai é de 88,1% nesse país. Ou seja, se nós temos algum problema na nossa usina, na usina de Itaipu, se as bobinas param, que é o que movimenta ali todo o processo de geração de energia, se todas as bobinas fracassam, ou seja, param, o Paraguai, consequentemente, vai ficar ali a ver navios, ou seja, vai ficar sem eletricidade. Porque, só para vocês terem noção, o Paraguai depende 88% dessa energia, ou seja, a produção de 88% é para o Paraguai. Isso significa dizer que se acabar ali a nossa usina hidrelétrica, acabou o Paraguai com relação à energia elétrica. Eles vão ter que usar ali outros tipos de energia para poderem sobreviver. Mas enquanto isso não acontece, eles continuam aí dependendo dessa usina hidrelétrica. E qual é a relação dessa usina hidrelétrica com o que o prof acabou de falar? O eletromagnetismo. A relação está no X da questão. E onde está o X da questão? Nas turbinas. No processo ali de geração de eletricidade e eletromagnetismo junto, que nós vamos ver nas próximas aulas, nas aulas seguintes. Com relação a tudo isso, em 2019, o país, ou seja, o país ele sofreu aí uma seca muito grande, uma histórica seca. E a usina de Itaipu, ela conseguiu produzir, você sabe quanto? 79,4 milhões de megawatts por hora. Você tem noção? Então, por hora, essa usina ela consegue fazer a produção de 79,4 milhões de megawatts por hora. Isso é uma produção de energia em longa escala. Lembra do magnetismo? Do eletromagnetismo? Ou seja, o eletromagnetismo é a produção de quê? De energia em longa escala. Então, nós temos aqui a hidrelétrica como um exemplo de produção de energia em longa escala, porque ela consegue produzir 79,4 milhões de megawatts por hora. E por falar nessa produção toda, por falar nesse eletromagnetismo, nós não poderíamos deixar de falar, olha só aqui na nossa telona, do campo magnético. Exatamente isso. Nós tivemos muitos cientistas que começaram a estudar aí o campo magnético e aí eles descobriram que o campo magnético também teria ali norte e sul, sul ou norte. E a Terra em si teria o seu próprio campo magnético. Interessante isso, né? E daqui a pouco o prof vai dizer como é que acontece esse processo e essa descoberta, que foi através da bússola que eles conseguiram descobrir aí todo esse campo magnético existente, ou seja, toda essa força de atração existente no planeta, ou seja, existente aí em toda a face da Terra. E aí, quando nós falamos nessa magnitude, quando nós falamos aqui nesse processo de campo magnético, como que acontece? Como que se deu a descoberta? Nós temos a origem do eletromagnetismo. A origem do eletromagnetismo se deu ali através da descoberta de um ímã natural. Olha que bonito. Professor, é um brilhante? Não, não é um brilhante, galera. Isso daqui que vocês estão vendo na nossa tela aqui é nada mais, nada menos que a magnetita. Isso mesmo. A magnetita é conhecida como um ímã natural, ou seja, ela é encontrada na natureza e não depende do homem para poder aí ter o seu processo de magnetismo, de eletromagnetismo, ou seja, de atração entre outro ímã, por exemplo. Ela não tem interferência do homem. Então, a magnetita é conhecida como um ímã natural.
Onde que essa magnetita foi encontrada? Essa magnetita ela foi encontrada ali em meados de Kiruna, na região nordeste da Suécia. Então a maior quantidade de magnetita foi encontrada ali na Suécia e eles viram que a magnetita, que a sua composição é de óxido de ferro, então por isso que ela gera um eletromagnetismo, porque são metais bastante pesados. Eles perceberam que essa magnetita, ou seja, era um ímã totalmente natural. Quando aproximavam outros metais perto dela, eles se juntavam. Então, a magnetita é conhecida como um ímã natural, é isso mesmo. Mas não acabou. Nós também temos quem? Um ímã artificial. Dá um play aqui na nossa tela. Olha só essa bússola que linda. Então, a bússola ela é conhecida como um ímã artificial, porque ela tem ali um dedinho do homem, ou seja, o processo conhecido como imantar, ou seja, a imantação dela foi feita. O que é imantar? É quando nós temos aqui algo que foi carregado de magnetismo, ou seja, a força de atração ou repulsão de um determinado objeto. Ele foi carregado, ele tem ali um campo magnético. E a bússola, ela foi construída, ela tem na sua palhetinha um pequeno ímã e graças ao poder de eletromagnetismo que nós temos na Terra, ela consegue localizar. Então ela sempre tem ali a localização de norte e sul, certo? Então essa localidade que ela vai ter, ela consegue localizar muitas pessoas perdidas e a bússola sempre foi criada aí, foi criado principalmente para embarcações, aquelas pessoas que viviam em alto mar usavam muito a bússola para se localizarem. Então a bússola ela já vem aí bem de antigamente. Então essa bússola ela é conhecida como ímã artificial. Exatamente isso. Ela tem uma alteração ali no seu estado, ou seja, o homem consegue manipular, colocar o ímã e graças ao processo de eletromagnetismo que nós temos na Terra, ou seja, o campo magnético, ela consegue orientar essas pessoas. Então, recapitulando, nós temos um ímã natural, o ímã natural conhecido como magnetita, e nós temos o ímã artificial conhecido como a bússola. Porém, nós temos alguns problemas nesses ímãs. Por quê? Porque esses ímãs eles não conseguem ser nem ligados e nem desligados. É exatamente isso. Eles não conseguem ser nem ligados nem desligados. Não tem um botãozinho ali para você ligar e desligar esse ímã. Então foi aí que o homem conseguiu fazer vários estudos e descobrir, conseguir aí formular o conhecido eletroímã, exatamente isso. O eletroímã ele está presente em muitos objetos, inclusive no seu telefone. Ele consegue captar aí, através da torre elétrica, o sinal. E nós também temos como microfone, como a produção de alto-falantes, gravadores, sensores, separação de alguns metais, recepção do sinal do celular. Então tudo isso se dá o quê? Ao manuseio de um eletroímã. O eletroímã é um ímã que consegue ser ligado e desligado. O microfone é um exemplo, ele não tem o plug de ligar e desligar. Quando você liga ele junto com o magnetismo e a corrente elétrica consegue ali fazer a produção do eco, consegue produzir, reproduzir a voz. Quando você desliga ele, você não tem reprodução de voz em alto-falantes, por exemplo. Então o eletroímã serve justamente para isso, para ligar e desligar um aparelho, por exemplo, um aparelho eletrodoméstico, por exemplo. Então esses ímãs naturais, artificiais e eletroímãs, eles estão dentro e presente da nossa sociedade, dentro das nossas casas, da nossa casa. E aí o livro de vocês ele vai trazer uma grande curiosidade. E eu não poderia deixar aqui de mostrar para vocês essa curiosidade. Então dá uma olhada aqui na nossa tela. Nós temos aqui a nossa conhecida magnetosfera. Magnetosfera. Nós vamos falar um pouquinho agora de campos geográficos.
A magnetosfera é uma região que está presente dentro da ionosfera, ou seja, nós temos a ionosfera e dentro da ionosfera nós vamos ter a magnetosfera. E aí, olha só esse desenho, que maluco, que da hora. Este desenho é representação do campo magnético que nós vamos ter na Terra, por exemplo. Então a magnetosfera, justamente ela consegue nos defender de algumas coisinhas que já já eu vou contar para vocês. Mas olhem aqui, por exemplo, a nossa Terra, ela é um gigante ímã. Por quê? Porque na Terra nós vamos ter no núcleo central dela, ou seja, na parte central, nós vamos ter a composição de ferro fundido. Ou seja, essa grande quantidade de ferro faz com que em um determinado momento gere processos elétricos e automaticamente crie todo esse processo magnético, ou seja, de ondas eletromagnéticas. E não acaba por aí, galera. Nós também temos aqui o quê? Para os polos magnéticos, o norte geográfico da Terra está próximo ao polo sul magnético do planeta. Então sempre vai ser o inverso, ó. O polo norte geográfico está próximo ao polo sul magnético do planeta. O polo norte magnético está perto do polo sul geográfico. Então sempre vai ser o inverso. Então nós temos aqui os polos diferentes, eles simplesmente se atraem. O polo norte magnético de uma bússola, por exemplo, aponta para o polo sul da Terra. Então está aí o checkmate da bússola, porque nós vamos ter aí duas concentrações. Olha só, o polo norte magnético da bússola vai apontar para o polo sul da Terra. Então sempre será os opostos. Então, o grande X da questão da magnetosfera é justamente isso, que nós vamos ter o quê? A proteção da radiação solar. Ela serve, ela age como proteção dessa radiação. Ou seja, nós temos os raios de sol sendo emitidos, e aí esses raios de sol, quando emitidos, graças à magnitude que nós vamos ter, graças à magnetosfera, é como se fosse um protetor solar. Os raios que vêm do Sol não conseguem chegar em uma alta intensidade na Terra. Ou seja, graças a quem? Graças à magnetosfera, que faz com que esses raios não atingem. Porque se nós não tivéssemos, por exemplo, a magnetosfera, nós já tínhamos virado carvão. Já estávamos aí assadinhos da Silva. Então, essa curiosidade é bem legal. Espero que você tenha gostado. Então, esse campo de concentração, de magnitude, ou seja, de magnetismo, eletromagnetismo, percebam, eu falei de indústrias, falei de revolução industrial, falei de usina hidrelétrica, falei de imã natural, que é quem? A nossa magnetita, falei de um imã artificial, por exemplo, a bússola, e estou falando agora do planeta Terra, estou falando agora do quê? De toda a relação que o magnetismo, o eletromagnetismo tem com tudo que vocês possam imaginar. Então, nós dependemos muito do eletromagnetismo. E aí, ainda nesse processo de surgimento, de conhecimento de como ocorreu o eletromagnetismo, nós tivemos um grande experimento. E deixa eu mostrar aqui na nossa telinha esse grande experimento. Olha só, nós temos a experiência de Oersted. O experimento de Oersted foi simplesmente averiguar que ele esticou um fio, está aqui o nosso fio, um fio metálico sobre uma bússola. Então nós temos a bússola e um fio metálico. E aí nesse fio metálico ele fez passar o quê? Ele fez passar uma corrente contínua de eletricidade. Quando ele ligava essa corrente elétrica, ele percebeu que o ponteiro da bússola se movimentava. Exatamente isso. Ou seja, quando ele conectava a eletricidade, ele via que o ponteiro da bússola conseguia se movimentar. E aí ele chegou aí o campo, a relação do campo da eletricidade com o magnetismo. E juntou os dois. Ele dizia que
nós teríamos a corrente elétrica e a corrente elétrica ela era capaz de produzir fenômenos eletromagnéticos. Por quê? Porque nós temos aqui a bússola ali vai atingir o seu ponteiro, vai migrar o seu ponteiro, dependendo ali do magnetismo da Terra, e aí ele conecta essa bússola a fios de metal e vê que quando ele liga, dispara ali a eletricidade, o ponteiro dessa bússola vai se movimentar. Ou seja, o magnetismo tem relação com a eletricidade, ou seja, o eletromagnetismo tem muita relação com a eletricidade, com a movimentação desses corpos. E aí não parou por aí. Tempos depois de alguns estudos, nós tivemos um estudo mais aprofundado, conhecido como o experimento de Faraday. O experimento de Faraday era bem parecido com o de Oersted. Só que o que ele queria dizer? Primeiro, nós vamos ter aqui um ímã, se ele estiver em movimentação, ou seja, se movimenta um ímã, o que acontece? Em relação a uma espira, ou seja, nós vamos ter uma espira, essa espira ela pode ser aí circular, ela pode ter vários formatos, então um fio condutor em formato circular é conhecido como espira, ou seja, a espira ela é um fio condutor. Então, ele dizia que quando aproximava o ímã a essa espira, haveria o quê? A eletricidade, haveria uma circulação de eletricidade, ou seja, um fluxo magnético pode ser modificado de várias maneiras. Uma delas é fazer um ímã ou uma espira girarem, por exemplo. Então, quando você tem a aproximação desse ímã próximo a uma espira, tá bom? Ou também próximo aí a outras tecnologias que nós já vamos ter, que eu vou dizer para vocês lá na frente, nós temos a produção de energia elétrica. Nós temos, por exemplo, aqui, ele aproximou o ímã e percebeu que tinha uma produção de eletricidade em um meio magnético. Então, por falar aqui nessas espiras girarem, elas podem ter uma produção muito grande de energia, nós vamos voltar agora com quem? Com a nossa usina hidrelétrica. Por quê? Porque o funcionamento da usina hidrelétrica se dá através do quê? Da rotação de turbinas. Olha só aqui. Então, nós temos a pressão da água, o reservatório, e aí esse reservatório com essa pressão da água faz com que a rotação das turbinas fiquem girando, e aí ela converte toda a energia mecânica, a energia de trabalho, em energia elétrica. E aí, com tudo isso que vai acontecendo, nós temos ali a movimentação de quê? De fios condutores, que estão localizados aonde? Próximo aonde? A nossa turbina, ou seja, as nossas bobinas. Então, esses fios condutores, conhecidos como espiras e bobinas, e os polos de ímãs geradores fazem com que a energia chegue até as nossas casas. Nós vamos ter uma alimentação dessa geração de eletricidade. Então, devido ao fluxo magnético, ele pode, fazendo das formas mais simples, as bobinas girarem, tá? Ou as turbinas girarem. Um exemplo que nós vamos ter é o quê? A usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica ela funciona graças ao que? A grande produção do eletromagnetismo e graças ao que? A rotação das turbinas. Então, nós temos a rotação das turbinas que acontece devido ao que? A pressão da água que vai descendo e aí faz com que essas turbinas girem e automaticamente ela vai converter, ou seja, converter energia mecânica em energia elétrica. No mais, nós também vamos ter o que? Com relação às turbinas, olhem só, aqui nós temos as turbinas e aí essas turbinas estão acopladas juntamente com o quê? Com a movimentação de fios condutores, e nesses fios nós temos as espiras e as bobinas que ficam girando e os polos do ímã gerador. Então eles ficam ali próximos um do outro, ficam girando e aí quando eles giram, eles conseguem emitir a eletricidade. Mas também nós temos outras formas, outros tipos de energia que podem ser feitas e produzidas através desse eletromagnetismo.
O outro tipo de energia produzida é conhecida como a nossa termoelétrica, que ao invés da pressão da água, nós vamos ter o quê? A pressão do vapor. Não se preocupem porque eu vou falar de todos esses tipos de energia num próximo vídeo, tá bom? Isso é só para nós analisarmos esse processo eletromagnético que acontece nesses tipos de geração de energia. E não só a energia termoelétrica que nós vamos ter através do vapor, mas nós também temos aqui um tipo de energia nuclear, que vão ser utilizados aí elementos nucleares para a produção de tipos de energia, por exemplo, energia elétrica. Então, com isso, nós também temos a descoberta aí, possivelmente, de algo conhecido como o dínamo. E o que é o dínamo? Nós temos aqui uma bicicleta, um pneu, nós temos uma lâmpada e aqui nós temos a estrutura do dínamo. Coloquei a estrutura aqui maior para vocês verem. Nós temos aqui a bobina e nós vamos ter o ímã. Então, eles vão estar acoplados. Quando ela se movimenta, ela consegue converter a energia e gerar energia elétrica. Ou seja, nós temos aqui o dínamo. É uma máquina eletrodinâmica que transforma a energia mecânica em energia elétrica. É como se ele funcionasse como um gerador, ele gera energia. E automaticamente ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a lâmpada que tem lá naquela bicicleta, ela acenda. Então nós ficamos por aqui com a nossa aula e a partir de agora vocês já podem aí responder as atividades da apostila de vocês.